galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, dessa vez vou dar sequência ao nosso curso de C++. Nessa aula eu vou ensinar sobre os operadores lógicos. Ou seja, ele vai verificar se uma ou mais condição é verdadeira. Por exemplo, aqui temos o operador E. Ele vai verificar se uma ou mais condição é verdadeira. Caso as duas forem verdadeiras ou todas as outras condições forem verdadeiras, ele vai retornar verdadeiro. Ou seja, ele precisa que todas as condições sejam verdadeiras para ele retornar verdadeiro. E temos o outro operador lógico, que é o OU. Ele vai verificar se uma ou outra condição é verdadeira. Caso uma condição for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro. E temos o operador lógico de negação. Ele vai transformar um verdadeiro em um falso e um falso num verdadeiro. Vamos fazer isso na prática aqui para vocês entenderem. Vou criar um código aqui, incluir aqui a biblioteca responsável pela entrada e saída de dados. A biblioteca aqui para traduzir para o português. Vamos usar aqui um namespace std e criar aqui o nosso método principal, o método my. Vamos dar um return aqui, porque ele tem que retornar um inteiro, né? Pois ele é um inteiro ali no método int my, então ele tem que retornar um inteiro. Ok, está criada aqui a estrutura básica de um programa. Vamos trabalhar. Vou criar aqui, vou colocar aqui um cout, operador de inserção. Vou colocar aqui digite um número no intervalo de 40 a 80. Vou dar um endl aqui para quebrar a linha. Eu poderia colocar aqui também /n, ele vai quebrar a linha também. Vou colocar aqui, criar uma variável aqui, int, variável i, vou inicializar ela com 0. Ok. Agora eu vou utilizar aqui o console input, operador de extração, para extrair um dado do teclado, fazer com que o usuário interaja com o programa. Vou colocar aqui a variável i, para o usuário definir um valor para a variável i. Ok. Agora eu vou criar aqui uma condição, vocês já viram isso aqui em aulas anteriores. Criar uma condição aqui, caso i for maior ou igual a 40, ok, e vou colocar aqui o operador lógico do e comercial. Ou seja, caso essa condição for verdadeira e a outra condição que eu for passar aqui for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro. Então ele vai entrar dentro do bloco de instrução aqui do if. Vou colocar aqui, por exemplo, i for, vamos ver aqui, menor ou igual a 80. Deixa eu colocar o espaço aqui para ficar mais organizado. Ok. Primeiro ele vai verificar aqui, i é maior ou igual a 40. Caso for verdade, ele vai retornar verdadeiro aqui. Aí ele vai ver aqui, operador lógico e. Ele vai verificar aqui, ele precisa, esse operador aqui, que essas condições aqui, que essas duas condições aqui sejam verdadeiras, para ele retornar verdadeiro. Caso uma dessas condições aqui for falsa, ele vai retornar falso. Por quê? Porque esse operador aqui, ele precisa que todas as condições sejam verdadeiras, para ele retornar verdadeiro. Ok. Vou colocar aqui chaves. Vamos colocar aqui um operador de inserção. Obrigado por digitar no intervalo solicitado. Vamos colocar aqui um /n para ele pular a linha. Posso colocar aqui a constante aqui também, endline, para ele finalizar.
Ok, agora eu vou criar aqui uma outra condição aqui com o operador OU. Primeiro eu vou executar isso aqui para vocês verem. Vou compilar aqui. Executar. Aqui, ó, digite um número no intervalo de 40 a 80. Vou digitar aqui 41. Aqui, ó, obrigado por digitar no intervalo solicitado. Agora, se eu digitar aqui um número que não esteja no intervalo de 40 a 80, por exemplo, 100, ó, ele vai simplesmente sair do programa. Ok, agora vamos criar outra condição aqui. Dentro do if, vou colocar um outro if aqui. Se. Agora a gente vai utilizar o operador OU. Vamos colocar aqui para verificar se o número que o usuário digitou é 40 ou 80. Se ele digitou no extremo ali entre 40 ou 80. Por exemplo, ele colocou 40 ou 80. Então vamos colocar aqui i é igual a 40. Vamos colocar o operador lógico ou i é igual a 80. Ou seja, ele vai verificar aqui se uma das condições é verdadeira. Por exemplo, aqui ele vai verificar o i aqui que o usuário digitou é igual a 40. Se for, ele vai retornar verdadeiro, mesmo isso aqui sendo falso. Caso essa aqui seja verdadeira, caso ele digite 80, isso aqui vai ser verdadeiro. Então, ele vai retornar verdadeiro, porque o OU ele precisa que uma das condições seja verdadeira para ele retornar verdadeiro. Ao contrário do operador E aqui, que ele precisa que todas as condições sejam verdadeiras, o operador OU ele só necessita que uma condição seja verdadeira para ele retornar verdadeiro. Vamos colocar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui um cout, operador de inserção. Você digitou 40 ou 80. Vou colocar aqui um /n para ele pular a linha. Vamos compilar. Nenhum erro. Vamos colocar aqui 80, por exemplo. Obrigado por digitar no intervalo solicitado. Você digitou 40 ou 80. O que aconteceu? Eu digitei aqui um número, digitei aqui 80. Aqui ele caiu nessa condição aqui, ó. Maior que 40. 80 é maior que 40, é verdadeiro. Aí ele verificou aqui e 80 é igual a 80, verdadeiro. Então as duas condições aqui são verdadeiras. Aí ele caiu aqui, ó. Obrigado por digitar o intervalo solicitado. Aí ele veio para essa condição aqui e verificou aqui se i é igual a 40 ou i é igual a 80. Ok, i é igual a 80, então isso aqui se torna verdadeiro por causa do operador OU. Ele vai verificar se uma das condições é verdadeira. Aí ele caiu aqui. Você digitou 40 ou 80. Ok. Agora vamos criar um else aqui. Para caso ele não digita nenhuma das condições ali acima. Vou colocar aqui um cout, console output, operador de inserção. E colocar uma mensagem aqui. Digite um número válido. Vou colocar um /n aqui. Perfeito, está criado aqui nosso programa. Vou fechar aqui, compilar, executar. Digite um número no intervalo de 40 a 80. Vou colocar aqui 55. Obrigado por digitar no intervalo solicitado. Ok, agora eu vou digitar aqui 40. Obrigado por digitar no intervalo solicitado. Você digitou 40 ou 80. Ok. Bom, agora eu já expliquei para vocês aqui sobre o operador de e, para ele verificar se
ele precisa que todas as condições sejam verdadeiras para ele retornar verdadeiro. Expliquei sobre o operador OR, que ele necessita que apenas uma ou qualquer outra condição seja verdadeira para ele retornar verdadeiro. Só que eu ainda não expliquei sobre o operador de negação, que ele transforma um verdadeiro num falso e um falso num verdadeiro. Vou explicar agora na prática aqui para vocês entenderem. Vou apagar esse código aqui. Vou colocar aqui uma variável aqui, inteiro, I e J. Agora eu vou dizer aqui que I vale 5 e J vale 1. Ok, agora eu vou criar uma variável aqui do tipo bool, um valor lógico. Se vocês verem aulas anteriores, vocês vão entender isso aqui, que eu expliquei sobre os tipos primitivos. Isso aqui retorna um valor lógico, um verdadeiro ou falso. Espera aí, já volto, pessoal. Bom, pessoal, voltei, fui atender ali a porta ali. Ok. Criei a variável aqui, tipo booleana, vou colocar aqui o nome aqui para ela, verificar. Vou dizer aqui I é menor que J. Vou mandar imprimir na tela aqui. Vou colocar um console output, operador de inserção. Vou colocar a variável aqui, verificar. Vou colocar um endline aqui, constante aqui para finalizar a linha, quebrar a linha. Vamos executar aqui. Ele retornou 0. 0 quer dizer que é falso. 1 quer dizer que é verdadeiro. Ou seja, por que é falso? Porque I é menor do que J? Não, I é maior do que J. I é 5 e J é 1. Então I é maior do que J. Ele vai retornar falso. Retornou 0 ali. Agora, se eu utilizar o operador de negação, operador lógico aqui, ele vai transformar esse falso num verdadeiro. Eu vou compilar aqui e vou mostrar para vocês. Aqui, ó, retornou aqui 1. 1 quer dizer que é true, verdadeiro. Bom, pessoal, nessa aula é isso. Espero que vocês entendam. Desde já, obrigado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Falou, galera, até mais.